vemos que, como eu disse, Purim acabou. E o que significa Purim? O que é Purim? Purim é uma palavra do idioma persa que significa sortes. Então foi quando o povo judeu estava na Pérsia e levantou-se um dos príncipes da Pérsia, dos sátrapas, que queria tomar o trono de Axerverosh, que a gente conhece como Xerxes. E como o povo judeu era muito, digamos assim, obediente às leis locais, e até por uma questão de sobrevivência, como hoje é a própria comunidade iraniana, a comunidade judaica no Irã, eles são, de certa forma, a favor do regime dos ayatollahs por uma questão de sobrevivência, tá? Porque eles são considerados como judeus de segunda classe lá. Eles seguiam as leis, tentavam ser bons cidadãos, para que tivessem certas liberdades, como, por exemplo, poder vivenciar sua religião. E Amã, que seu nome seja amaldiçoado para sempre, queria tomar o poder na Pérsia, e ele via como um entrave ao seu plano de tomar o poder o povo judeu. Então ele tentou, fez toda uma artimanha para acabar com o povo judeu, e como a gente lê na Megilá, muitas coisas vão acontecendo até que Esther, que era uma judia, e que foi transformada como uma das esposas de Axerverosh, ela consegue provar para o rei que Amã estava tramando contra ele, e tudo aquilo que ele queria contra os judeus acabou acontecendo com ele e com seus filhos. E aí foi decretado, em primeiro lugar, foi emitido um decreto, que ainda está em vigor esse decreto, que os judeus sejam aniquilados na Pérsia, mas porém um contra-decreto dizendo que os judeus poderiam se defender contra qualquer ataque. Então é por isso que a gente fica feliz, não porque o decreto foi desfeito, mas porque o mal que o decreto traria não aconteceu, e os nossos inimigos foram descobertos, estavam ocultos e foram revelados, e Baruch Hashem, a gente continuou vivendo, sobrevivemos a mais isso. E só que o interessante é que existem 4 mitzvot que a gente deve cumprir em Purim. Em primeiro lugar é escutar a leitura da Megilá. Vejam, não é para a gente ler por conta própria, é para escutar. O que significa isso? Uma na véspera e uma no dia de Purim. Na véspera é para a gente se preparar espiritualmente, na verdade. E escutar no dia de Purim é para que realmente a gente consiga vivenciar aquilo que a gente se preparou. A gente que se prepara e sempre está se preparando. E a gente não consegue colocar em prática as coisas. É como se lá no começo, lá quando a gente começou, a gente sempre estava se preparando para se reunir, sempre estava se preparando para vir um lugar, e a gente nunca colocava isso em prática. A gente tem que colocar em prática, a gente se prepara para colocar em prática. Vai dar certo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente tem que tentar, tem que fazer a coisa acontecer. E por que a gente tem que escutar a leitura e não ler? Porque a gente tem que estar no processo, mas não ser o foco do processo. Porque quem que é o foco do processo? Quem que é o foco de toda a libertação do povo judeu em Purim? Foi Deus. Mas onde é que está isso? Porque Deus não aparece na Megilá em parte nenhuma. Mas ele não precisa aparecer. Isso é uma outra situação que nos mostra um exemplo, que Deus não precisa se mostrar para fazer as coisas acontecer. Da mesma forma, a gente não precisa ter essa arrogância ou esse egoísmo de querer ser o centro de todo o processo, para que as coisas aconteçam. Eu faço aquilo que me convém, eu faço aquilo que me compete fazer. Eu sou parte do processo. O povo judeu é um povo, ou seja, é uma comunidade. Numa comunidade, cada um é parte fundamental. O rabino não é melhor que o razão, não é melhor que o gabai, não é melhor que ninguém. Todos são parte do processo e estão em uma determinada função. Tudo tem que funcionar de uma forma perfeita. Então, só que cada pessoa é essencial na sua função. Por isso que a primeira mitzvot é justamente que a gente escute a leitura, e não que a gente faça.
a leitura. O que é o escutar? Né? Será que todo mundo está me escutando o que eu estou falando? Estão prestando atenção? Estão internalizando? Né? É isso que essa mitzvah nos propõe. Escutar, prestar atenção, entender o que está lá. Né? Não queira você ser o centro do processo. Faça parte, ajude os outros. Né? É todo mundo reunido, né, de mãos dadas, que a coisa vai para frente. É não julgar o outro, mas é entender que o outro é diferente sim. E nessas diferenças, né, se todos nós nos ajudamos, nós nos tornamos iguais. Né? É uma dicotomia que tem na questão da identidade e da alteridade. Né? Eu preciso do outro. Eu vejo que o outro é diferente, mas eu preciso dele para que, através dele, eu perceba quem eu sou. Então, eu necessito do outro até mesmo para que eu me entenda. Então, todos nós necessitamos uns dos outros. Tá? Isso é o que a gente consegue tirar dessa primeira mitzvah de Purim. A segunda mitzvah é dar dinheiro a pelo menos 2 pessoas necessitadas. Por que 2 pessoas necessitadas? Tá? Porque eu me acho necessitado. Mas eu tenho que entender que tem muito mais pessoas necessitadas realmente do que eu. Então por isso que eu dou para 2 pessoas. Tá? Não só para uma. Porque para dar para uma é muito fácil. Vou lá dar R$1, R$5, que não vai me fazer falta. Agora, se eu tenho que dar para 2 pessoas, aí a coisa começa a me complicar. Começa a me fazer falta, começa a pesar no bolso. Tá? Mas eu vou começar a refletir que eu, na verdade, não preciso. Aquelas pessoas precisam. Porque eu tenho que comer. As pessoas às vezes não têm. Por exemplo, isso é uma conexão com a segunda mitzvah, com a terceira mitzvah, que é enviar 2 tipos de alimento para pelo menos uma pessoa. O que são 2 tipos de alimento? Por que isso? Em primeiro lugar, porque é uma refeição completa. Então, eu vou enviar uma refeição para alguém. Tá? Geralmente, alguma pessoa, um amigo, um conhecido, né? Se tem o costume de dar doces para a pessoa, de fazer um bolo, alguma coisa, né? Mas, na verdade, a Halahá fala em 2 tipos de alimento. Para que a pessoa tenha uma refeição completa. Porque eu tenho refeição todo dia. Talvez aquela pessoa não tenha. Né? Então, e tem uma outra coisa muito importante. Por que 2 tipos de alimento? Né? É o alimento físico, é o sustento físico, mas também é o sustento espiritual. Que a gente leu anteriormente, né? Quando a gente fala na questão do Salmo 23, que é feito no Kabbalat Shabbat. Né? É o sustento físico e o sustento espiritual. Alguma coisa a gente tem como dar para alguém. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa para o outro, nem que seja um ouvido para escutar as lamentações do outro. Pode parecer que isso não vai fazer diferença, não vai ter peso, mas com certeza, porque só a pessoa se aliviando daquela sua dor, ela já vai se sentir melhor. Então, às vezes, a gente pode, pelo menos, ouvir o outro, escutar o outro, principalmente no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso círculo de amigos, no nosso círculo profissional. A gente consegue fazer isso sim. E com certeza, com a nossa experiência que a gente tem, não precisa... Experiência não é uma questão de idade. Tá? Mas tem pessoas com 80 anos que são pior que adolescentes de 14, 15 anos. Existem adolescentes, crianças que têm uma vivência, já às vezes pela vida, calejado, que conseguem nos dar lições muito grandiosas. Então todos nós temos sempre alguma coisa para dar ao outro, para ofertar ao outro. Tanto físico quanto espiritual. E aí vem a questão da própria quarta mitzvah, que é ter uma refeição festiva. Né? Por que uma refeição festiva? O que é uma refeição festiva? Se a gente for ver pela Halahá, tá? Às vezes são coisas que a gente come no nosso dia a dia. Porém, o ato de transformar essa refeição numa refeição festiva, de estar com os amigos, de conviver com as pessoas, e realmente estar com as pessoas. Hoje em dia, as pessoas sentam na mesa, com seu smartphone ali, não conseguem nem ver o que estão comendo. A pessoa come, né? Se cair uma barata ali, a pessoa come junto. A pessoa não vê o que está no prato. A gente vai no restaurante, por exemplo, qual é o som que a gente escuta? O som do talher batendo no prato. Às vezes tu não escuta a voz das pessoas, mas tu escuta a música ambiente que lá no restaurante e escuta o som dos talheres batendo no prato. E se você olhar, com certeza as pessoas vão estar assim, ó, ligado aqui no smartphone, né? E não vão estar se olhando, se vendo. Então por isso que é uma refeição festiva, de você estar festejando, estar alegre com aqueles que estão com você. Não quer dizer que eu tenho que ter um Dom Perignon na mesa, né? Um filé mignon, né? Um bife à rolê, né?
Pode ser a batata frita com um suquinho Tang lá em pó, né? Não importa, mas é o ato de eu transformar aquele momento num momento festivo, não numa rave, mas num momento festivo, num momento alegre, de estar com as pessoas ali, de dar valor para aquelas pessoas que estão ali, né? De dar até valor para o próprio alimento que eu estou comendo. Tá? Pode ser simples, pode ser um arroz com feijão de sempre, né? Que a mãe, que a esposa faz, mas dar valor a isso, estar alegre, estar contente com isso. Né? Por isso que a mitzvah nos diz uma refeição festiva. Tá? Durante a própria leitura, a gente tem que fazer barulho no nome de Amam. Né? Para quê? Para que a gente não escute esse nome ser falado. Isso também é uma conotação com certas coisas que a gente ouve no dia a dia. Então é como se naquele momento que alguém viesse fazer uma fofoca, que internamente a gente faça barulho. Para quê? Para não escutar aquela fofoca. Porque a fofoca, ela cria um ciclo, né? ela cria um circuito, até que ela chega e vai fazendo mal, e por cada pessoa que ela passa, ela vai fazendo mal. Então que em mim ocorra a interferência e isso não se propague mais, essa onda não se propague mais, né? Porque Amam é considerado a pior pessoa naquela época na terra, né? Porque queria apagar não só os judeus, mas apagar toda a Torá da face da terra, né? Apagar até a própria entendimento do Criador sobre a terra. Então ele era um mal em pessoa. Muitos cabalistas modernos identificam que Hitler, Stalin, Mussolini eram centelhas da alma de Amam. Então são centelhas. E olha só o mal que Hitler fez ao povo judeu para ser considerado apenas uma centelha. Então que mal não era esse tal de Amam. Então a fofoca, né, o lashon hara, né, a maledicência, né, a inveja, todas essas coisas ruins, né, são como se fossem o nome de Amam. Então por isso que a gente deve fazer barulho. A gente não deve mais escutar essas coisas. A gente tem que tentar barrar quando elas vêm, né? Não é barrar a pessoa que está me dizendo, mas não, tá, mas tudo bem, não quero saber, né? Não, mas tu soube da fulana? Não sei, estou ocupada, vou fazer outra coisa, né? Enfim, né? Tentar sair desse processo e não alimentar essa fofoca, essa maledicência, porque, né, fofoca é toda coisa que não faz mal para ninguém, né? Na verdade, a fofoca fere 3 pessoas, faz mal para 3 pessoas. A pessoa que fala, a pessoa que escuta e a pessoa de quem está sendo propagada essa fofoca, essa intriga, né? Então faz mal para 3 pessoas. Então pelo menos eu faça barulho naquela época, né? E não deixe isso passar. Por que a gente faz jejum antes de Purim? Claro, é um ato onde a gente relembra o que os judeus fizeram antes do decreto. Todo o povo judeu na Pérsia fez jejum, jejuou em penitência ao Criador, inclusive a rainha Esther, né? Mas porém hoje, né, é algo que a gente deve se colocar assim: eu estou fazendo jejum porque eu quero, mas naquele momento eu tenho que me lembrar que tem pessoas que estão fazendo jejum todos os dias porque não têm o que comer. E aí nesse momento, quando chegar Purim e eu tiver que dar a caridade, e eu tiver que dar os presentes de alimento, eu pense nisso, né? Então antes eu faço o jejum para que isso amoleça o meu coração, para que no dia de Purim, depois que eu quebrar o meu jejum, eu consiga realmente ficar um sentimento festivo porque eu me alimentei, e eu consiga pensar que tem pessoas que passam isso todos os dias, e eu consiga ser mais generoso naquela oferta que eu vou dar. Por quê? Porque o valor que eu tenho que dar para a caridade, para essas 2 pessoas, diz a Halahá, que tem que ser um valor que possa ser suficiente para comprar uma refeição. A pessoa pode comprar uma refeição com R$1, com R$2, com R$5, sei lá, pastel, um suco com R$5, né? Desde que não seja na padaria lá perto de casa, na Damião, né? Mas então, que a gente consiga pensar nisso, tá? Porque o que vai me fazer falta uma certa quantia? Pode fazer falta, mas vai ser uma vez só por ano que eu vou fazer isso aí. Eu tenho os outros 364 dias do ano, né, para correr atrás disso aí. Enquanto que aquela pessoa, talvez seja uma vez por ano que ela vai ter uma refeição decente, que não vai ter que revirar por aí, não vai ter que se humilhar em pedir, né? Porque pedir realmente se torna uma humilhação para as pessoas.
Às vezes a gente diz assim, olha só aquela pessoa, né, está pedindo, né, podia estar roubando, mas está pedindo, que pessoa moralizada, né, que alma boa, que Deus a abençoe. Poxa, mas por que em vez de Deus abençoar, não posso eu pegar um prato de comida e dar para aquela pessoa? Às vezes sem que ela peça. Tanto que uma das leis que envolvem a tzedakah é você dar tzedakah sem que a pessoa peça. Para que eu não constranja aquela pessoa para fazer ela pedir aquela esmola, aquele dinheiro, aqueles trocados para poder comer. Então se eu sei, poxa, eu estou vendo que a pessoa está às vezes maltrapilha, eu conheço a pessoa, ela passa todo dia dentro da minha casa, eu sei a trajetória que ela faz, o jeito que ela faz, e eu sei as coisas que ela faz para pedir, para recolher no lixo, para isso, para aquilo. Eu sei, por que eu não chego lá e não dou sem que ela me peça? Por que eu tenho que estar esperando o dinheiro, está aqui no bolso, eu estou com a mão segurando o dinheiro? Não, mas eu só vou dar se ele me pedir. Eu sei que ele precisa. Às vezes a pessoa está tão calejada que ela não vai ter nem força para pedir, né? Além de toda a humilhação que ela já passa na rua, porque a gente vê uma pessoa assim, né? Eu tento criar minha filha não desse jeito, mas eu sei que outros pais criam seus filhos assim, tá vendo que lá, se você não se comportar, aquele homem lá vai te levar, aquele bêbado vai te levar, aquele mendigo vai te levar. Poxa, a pessoa não vai levar nada, né? A pessoa realmente, né, está numa situação que às vezes ela não quer estar naquela situação. Mas a gente usa, né, às vezes para assustar um filho, para assustar alguém, né? Então por que em vez de eu pedir, que Deus abençoe, por que eu não faço o que Deus quer que eu faça, né? Por exemplo, na Megilá de Purim, que Deus está oculto e são os próprios judeus que agem pelo seu próprio bem, por que eu não ajo pelo próprio bem do outro, seguindo o exemplo da Megilá? Eu não preciso Deus me mandar fazer, né? Porque Deus já me deu a Torá. E lá está que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então se eu me amo, se eu me cuido, se eu me dou alimento, por que eu não faço isso pelo outro? Que eu sei que está passando por uma necessidade. Isso é o significado de tzedakah. Tzedakah vem da raiz justiça. Então se a pessoa passa por uma necessidade, é porque está ocorrendo uma injustiça. E se eu tenho, é minha obrigação ajudar aquele que não tem. É minha obrigação de retribuir a justiça. Isso não é ser comunista, né? Isso não é ser socialista, isso está na Torá, né? Isso não é questão de ideologia política, isso está na Torá. Eu tenho a obrigação de fazer essa justiça. Vejam que Purim ocorre um mês e um dia antes de Pêssach, porque aquilo que eu dizia lá no começo, né? Em Purim Deus está oculto, né? A gente já tem a Torá, a gente já sabe o que tem que fazer. Eu não preciso da manifestação de Deus para me dizer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pôr em prática. Vejam só a primeira mitzvah, né? Escutar na véspera e escutar no dia. Ou seja, eu sempre tenho que estar relembrando as próprias palavras da Torá. Porque é fácil eu ler uma vez, saber que eu tenho que ser bom, saber que eu tenho que cumprir mitzvah e pronto. Aí amanhã eu esqueço e passo o resto do ano de boas, né? Aí só lá em Yom Kippur eu vou pedir perdão de novo. Então, eu tenho que usar esse mês de Purim até Pêssach, né, para que eu repense sobre isso aí. Deus ainda está oculto, Ele vai se manifestar, mas para que Ele se manifeste, eu tenho que fazer Ele se manifestar através das minhas próprias ações, através das minhas próprias atitudes. Óbvio, ninguém quer que a pessoa seja perfeita. A pessoa só tem que ser melhor hoje do que ela foi ontem. Ou, como eu digo, pelo menos empatar, ficar empatado. Eu não posso voltar para trás, né? Eu não posso decair. Até porque se eu aprendi aquela lição, eu não vou voltar para trás. Eu posso no máximo ficar estagnado, ficar parado, mas eu não vou voltar para trás. Lição aprendida é lição internalizada. Pelo menos aquele erro eu não vou cometer de novo. Se eu não estou cometendo é porque eu não aprendi ele ainda. Então eu tenho que me esforçar, como os nossos antepassados fizeram naquela época em Purim. Se esforçar para que a coisa se reverta. Vejam, o decreto não foi revogado, porque o decreto real do rei da Pérsia não podia ser revogado. O que ele fez? Ele emitiu um contra-decreto. Então, é usar aquilo que a gente tem a nosso favor. Eu tenho erros? Tenho, eu não sou uma pessoa perfeita. O rabino aqui de vocês não é uma pessoa perfeita. Porém, eu tento não repetir os mesmos erros. Posso cometer erros novos? Com certeza. Mas na medida que eu os cometo, eu tenho que fazer esse esforço para ver, né, botar na balança, refletir
sobre o que eu fiz no meu dia e ver se realmente aquilo estava errado ou não. Ah, não, mas realmente, cara, eu acho que eu não deveria ter falado aquilo que eu falei pro Carlos, né? Poxa, então, mas eu ainda não consigo pedir desculpa para ele. Mas tudo bem, mas eu reconheço que eu errei e não vou mais falar aquilo que eu falei para ele. Até que chega um dia e eu digo, ó, cara, você lembra aquele dia lá que eu te chamei daquela coisa lá que tu não gosta? Cara, me desculpa, tá, mas eu agi sem pensar, né? Mas que pelo menos eu não cometa mais o mesmo erro. Isso e é por isso que Deus está oculto dentro da Megilá. Deus está ali, as coisas estão acontecendo, né? Como eu contei várias histórias durante esse nosso Kabbalat Shabbat hoje, né? Várias coisas vão acontecendo, o algoritmo de Deus vai correndo, né? As situações vão se apresentando, Deus está oculto, mas Ele continua agindo, mas Ele não nos abandona, Ele simplesmente não aparece claramente, mas Ele está ali, né? Como Ele está aqui, como Ele está na nossa vida todo dia. Ele sabe aquilo que eu faço, Ele sabe aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, e Ele sabe o esforço que às vezes eu faço para não cometer o mesmo erro, e é por isso que Deus sempre atenua certas coisas que poderiam me acontecer, porque Deus sabe do meu esforço. Às vezes eu não sei do meu esforço, às vezes eu acho que eu podia ter feito mais, mas se eu for realmente pensar, poxa, né, mas olha só o quanto eu me esforcei, né? Consegui ficar, sei lá, 25 horas sem falar besteira, sem falar mal de alguém. Foi um esforço tremendo, né? Porque estava lá no furdúncio lá, com os meus colegas, todo mundo lá falando mal do outro lá, e eu consegui naquele dia, pelo menos, não entrar naquela onda, né? Pode ser que amanhã, né, eu comente alguma coisa. Ah, não, mas eu sabia, olha, eu sei que ele fez isso também. Pode ser que eu alimente, mas pelo menos eu me esforcei naquele dia. E eu tenho que, em vez de me apegar às coisas ruins, eu tenho que me apegar às coisas boas. Por isso que a gente faz barulho na Megilá para não ouvir o nome de Amã. Porque a gente não deve se apegar nas coisas ruins, a gente tem que se apegar nas coisas boas, né? E aí tem ainda na Megilá uma conexão com o chamado meio shekel. O meio shekel era uma contribuição que se dava no templo, e diz que nesse mês de Adar que a gente está, no mês de Purim, a gente tem que dar meio shekel, tá? Mas o que é o meio shekel? Tá? Que medida é essa? Tá? Hoje em dia tem a moeda israelense, que é o shekel, né? Que vem do antigo shekel, tá? E então o que seria? Um shekel hoje está, sei lá, quase igual a um dólar, quase igual a um real, quase um real, né? Então seria 50 centavos que eu tenho que dar e tal. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Por quê? Se a gente voltar no texto de Bereshit, capítulo 24, versículo 22, tem uma frase bem interessante, tá? Que fala assim: tomou o homem, esse homem que está se falando é Eleazar, o servo de Abraham, tomou o homem um anel de ouro pesando meio shekel e 2 braceletes de ouro de 10 shekalim. O que é isso? O que está acontecendo nessa época, nesse momento, né? Eliezer, servo de Abraham, foi buscar uma esposa para Yitzhak, né? Sará, nossa mãe, tinha falecido, então Yitzhak deveria casar, tá? E aí ele vai buscar uma noiva para Yitzhak, até que ele acha a nossa mãe Rivka, e entrega para ela, em primeiro lugar, um anel de ouro de meio shekel. Aí tem uma seguinte conexão. O primeiro casamento que está descrito na Torá é o casamento de Adão e Eva, os pais da humanidade, os primeiros homens, o princípio da humanidade. Qual o mérito que tem nisso? Óbvio, tem mérito, né? Começou a humanidade. Porém, foi o próprio Criador que trouxe a noiva para Adão. Ele não teve esforço nenhum nesse processo. A noiva veio pronta. Deus entregou ela pronta, preparada para ele, e disse: essa é tua esposa. A partir de agora, o homem se separará da sua casa, se juntará com a sua mulher e será uma sua carne, e deve crescer e se multiplicar pela terra. E o homem não teve esforço nenhum. Já o primeiro casamento descrito na Torá que teve um esforço realmente foi o de Yitzhak e de Rivka.
Por quê? Todo o esforço que Abraham, que Yitzhak fizeram, mandando Eleazar com joias por um caminho que Eleazar nunca tinha ido para lá. Conta na própria história da Torá, naquele momento, nessa paraxá, que ele chegou lá e se deu conta que ele não sabia nem quem era a família que tinha que buscar uma noiva. E aí Eleazar faz aquilo que seu mestre, né, que Abraham tinha lhe ensinado. Senta e reza para Deus e pede uma luz, pede um sustento espiritual. Eleazar disse assim: olha, eu cometi um erro, eu saí apressado para cumprir a ordem do meu senhor, né, a ordem de Abraham, meu patrão. E como eu saí apressado, afobado, né, nesse momento Eleazar é aquela pessoa que está em processo de techuvá, né, que quer cumprir Torá. Por quê? Porque a pessoa está na ânsia de cumprir Torá e não consegue se dar conta que tem que calmar, ouvir a Megilá, né? Escuta primeiro, na véspera, te prepara para depois executar. Não, ele sai, parte lá para a Mesopotâmia com os camelos cheios de ouro, chega lá e se dá conta assim: tá, qual é o nome da família mesmo que eu tenho que buscar? Não sei. Não tem tecnologia, não tem WhatsApp, né, para falar com Abraham, não dá para mandar um áudio, não dá para pesquisar no Google, não tem telefone, não tem carta, não tem nada. E aí ele se dá conta que ele tinha que ter esperado receber toda a informação, se preparado melhor para cumprir a missão. Aí ele se arrepende. E ele diz para o Criador: eu errei, mas eu preciso cumprir a minha missão. Então vou fazer um trato. A primeira moça que parar aqui, me der água para mim e oferecer para meus camelos, é a que eu vou levar para o meu senhor. Seja quem for. Vou acreditar que o Criador vai ter algo de bom para mim, por mais que eu tenha errado, mas eu me arrependi do meu erro. E aí quem que aparece é Rivka. Quando ele para de rezar, chega uma moça jovem: o senhor é viajante, o senhor está com sede, o senhor quer água? Quero. Enquanto o senhor bebe, posso dar água para os seus camelos? Opa! É isso aí, Deus. Falou, valeu. É essa. E aí começa a conversar com ela, e aí descobre que realmente é ela, Rivka. E aí ele faz o quê? Ele dá um anel de ouro. O que é o anel de ouro? Uma aliança. É um casamento. Ou seja, a gente tem que ter esse casamento com o Criador. Por isso que o Shabat é chamado de noiva, por isso que o Criador é chamado de meu amado, porque a gente tem que ter uma relação de casamento. E uma relação de casamento, óbvio que não é uma relação perfeita, mas é uma relação que tem que ter persistência, que a gente não tem que acusar o outro, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Seguir o exemplo que está na Megilá. No casamento, é nós cumprindo a primeira mitzvah de Purim. Qual que é a primeira mitzvah de Purim? Ouvir a Megilá, ouvir o outro. Porque dentro da Megilá não está o nome de Deus. Quer dizer que o outro não vai me falar o nome de Deus. O outro muitas vezes vai me falar de coisas ruins. Amã tentando trair o povo, Amã tentando tomar o lugar do outro. A gente vai escutar, né? Porque você não faz isso, porque você não me escuta, porque você não me respeita, porque você larga a toalha molhada em cima da cama, né? Porque você é uma tagarela, você não me deixa falar, não deixa eu jogar futebolzinho com meus amigos na quarta-feira, né? Porque você complica porque eu vou na sinagoga, porque você complica porque eu vou na igreja, né? Mas a gente tem que ouvir o outro. Essa é uma das principais lições que a Megilá de Purim nos traz, a Megilá de Esther nos traz, ouvir o outro. A gente está num momento da humanidade, a gente não quer escutar o outro. Eu tenho os meus problemas, eu sou o centro das atenções, eu quero que Deus resolva tudo por mim e dane-se o resto, acabou-se. E na verdade não é assim. Momento de Purim, por que sortes? Porque a gente acha que às vezes uma coisa boa que nos acontece é uma sorte, uma jogada de sorte, ou de boa sorte ou de má sorte, né, de azar. Tá? Então vejam toda a conexão que Purim nos traz. Tá? Deus está oculto, mas Deus está sempre ali. Por que eu tenho que escutar? Por que eu não posso ser eu o leitor? Né? Óbvio, alguém vai ter que ler a Megilá para que a gente escute. Né? Na sinagoga vai ser o Rabino, vai ser o Razam, vai ser, sei lá, alguém vai entoar a Megilá porque a gente escute. E eu tenho que estar de ouvidos atentos, né? Porque o cara vai cantar lá, dependendo do minhag da comunidade, eu tenho que estar atento para no momento que for falado aquele nome eu tenho que fazer barulho, não posso escutar aquele nome, né?
Então assim a gente é no nosso relacionamento. Por isso o meio shekel. Qual é a relação do meio shekel? Não é os 50 centavos, 55 centavos, 52, não sei o que centavos que der na cotação atual, né? Mas está na própria Torá o que é o meio shekel. É um anel de ouro, é uma aliança, né? É um símbolo de um pacto que a gente faz com o Criador, que a gente faz com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso parceiro, com o nosso companheiro, com quem for, né? E a gente tem que se colocar no lugar do outro e ouvir em primeiro lugar, né? Ouvir na véspera, se preparar, ouvir no dia, né? Ou seja, a gente tem que se preparar, a gente tem que ouvir o outro, né? E aí que vem aquela velha frase do popular que tem, né, da sabedoria popular, né? Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para que a gente ouça mais, a gente veja melhor e a gente fale apenas o necessário. Então, essa seria esse pequeno estudo que eu trouxe, né, para compartilhar com todos nessa noite, né? Que a gente reflita realmente sobre o que é o Purim nas nossas vidas e que realmente o Purim esteja vivo todos os dias da nossa vida, juntamente com a Torá, com tudo que a gente aprende e vivencia, sabendo sempre que a gente, em primeiro lugar, deve se colocar no lugar do outro, né? Se preparar, mas também executar, não ficar só no treino sempre, né? E também, em primeiro lugar, ouvir, né, o outro, ouvir o que essa pessoa no nosso relacionamento, na nossa aliança, né, a outra parte do meio shekel, né, tem para me dizer. Certo, pessoas?